Olá, meu amigo, minha amiga. As instituições governamentais, elas não fabricam dinheiro, elas não criam dinheiro, elas não fazem dinheiro. Quem faz dinheiro é a Casa da Moeda, mas tem um custo todas as vezes que se roda uma moeda ali, todas as vezes que se faz uma nota. Então, as instituições governamentais, elas sobrevivem de que dinheiro? Desses impostos, pagos por quem? Pelos trabalhadores. O INSS é uma instituição governamental. O INSS sobrevive do quê? Sobrevive dos impostos que você paga, que eu pago, que todo cidadão brasileiro está trabalhando, todo cidadão brasileiro vai fazer uma compra no supermercado, vai comprar uma caixa de fósforo, tem imposto. De alguma forma, segundo a Constituição, esse dinheiro ele deve ser utilizado nas estatais, nas instituições, para o bem-estar de todo cidadão. Está lá, na própria Constituição. Educação e saúde é um direito de todo cidadão. Estamos corretos até agora no nosso raciocínio. O INSS, por ser uma instituição, ele deveria visar o quê? O bem-estar dos seus segurados. Quem são os segurados? Aqueles trabalhadores que pagam os impostos e que sustentam essa instituição. Paga os seus funcionários, mantém as suas instalações, as suas despesas. Tudo isso é pago através de quê? Através dos impostos pagos pelos trabalhadores. Aí o segurado chega no INSS, veja bem, o segurado se coloca, você pode colocar numa posição aí que paga o salário de todos os funcionários do INSS, como de qualquer outra instituição. O segurado chega precisando, com problema de saúde, porque ninguém vai no INSS para ir no pré-ground, para se divertir, para tomar cerveja, para ouvir música, para conversar. Não, as pessoas procuram o INSS por quê? Porque geralmente estão incapacitados para o trabalho. E muitos já cumpriram, por exemplo, a sua missão e têm direito a receber o quê? Uma aposentadoria para ter uma vida, né? Final de vida um pouco mais tranquilo. É para isso que serve o INSS. Mas o que nós vemos, o que é? Isso não acontece. Muitas vezes, a maioria das vezes, o desrespeito para com o segurado é tão grande, mas tão grande, que chega até a ofensas pessoais. Não estamos generalizando, não é todo funcionário público que é assim. Muitos têm consciência da sua responsabilidade, do que está fazendo, tá? Uma grande parte aí do órgão tem. É que sempre tem laranjas podres numa caixa, né? E infelizmente, muitas vezes, ela acaba apodrecendo algumas outras laranjas também, né? E o segurado, ele tem direito a receber um benefício quando ele está incapacitado para exercer a sua função. Não interessa se foi no dia de folga que ele sofreu um acidente, que ele teve uma doença, ou se foi ocupacional ou não. Isso é um assunto que se discute internamente dentro do INSS, garantias de direitos, tá? Por exemplo, um auxílio-doença que foi de uma doença ou um acidente de qualquer natureza, para um auxílio-doença que foi gerado devido a uma sequela de um acidente dentro do trabalho, em consequência do trabalho, ou uma doença também que surgiu devido às condições de trabalho, elas têm características diferentes para ser pago, mas isso é assunto interno. O que acontece quando os direitos desse segurado não é respeitado? Ele vai para a justiça. Na justiça, ele toma aquela canseira. Na justiça, ele tem que cumprir todos os requisitos. Muitas vezes, tem que provar algo que está em evidência. Chega na justiça, muitas vezes, só falta estar deitado numa maca para abrir um processo porque não conseguiu os seus direitos dentro do INSS. Então, é o seguinte, todo segurado do INSS com ganhos de ação na justiça tem direito a receber atrasados, pessoal. Aí, por que receber atrasados? Nós vamos falar por quê. Como você cobrar esses atrasados do INSS? Bom, esses atrasados são valores que o INSS, lá atrás, quando esse segurado, esse trabalhador, precisou de um benefício porque ele está incapacitado temporariamente ou total e permanentemente para exercer as suas atividades ou qualquer outra atividade. Então, como nós vimos, na própria Constituição, dá a garantia, que é direito, tá?
desse segurado, desse trabalhador. O INSS não respeita, não verifica uma documentação, simplesmente manda passar numa perícia. Muitas vezes nas perícias, muitos segurados, principalmente aqueles mais humildes, estão sendo desrespeitados por peritos. Nós já falamos aqui que caso você consiga filmar, gravar ou tiver uma testemunha e sofrer alguma ofensa pessoal de um perito, você pode fazer uma reclamação no Conselho de Medicina ou mesmo ingressar com uma ação de danos morais contra esse perito, tá? Não é porque ele está dentro do INSS que ele está blindado de sofrer um processo, não. Porque antes de ele ser um perito do INSS, ele é um médico. E existe um código de ética que ele deve seguir, tá? Então você pode reclamar no Conselho Regional de Medicina com o nome desse médico, é claro, e o CRM dele. E entrar na justiça, mas é o que eu falei, você precisa provar que você foi ofendido moralmente, tá? Foi desrespeitado. Então o que acontece? Por o INSS não respeitar esses direitos desse segurado, ele ingressa na justiça. Durante todo esse período que vai passar dentro da justiça, que costuma chegar até 2 anos ou mais, esse segurado ele não pode trabalhar, ele não pode ter uma outra fonte de renda. Muitas vezes fica dependendo da família, fica dependendo de amigos, passando por uma situação difícil com toda a família. Aí ele tem um processo favorável. O juiz, muitas vezes, só para voltar um pouquinho, o juiz, muitas vezes, sabendo dessa condição, percebendo essa condição desse segurado e analisando todo o direito que esse segurado tem, que não foi concedido no INSS, muitas vezes não é obrigado a fazer o juiz. Mas ele concede uma tutela antecipada. O que é isso? Esse segurado ele passa a receber o benefício antes mesmo de se ter uma decisão judicial, antes mesmo da sentença. Então o que acontece? A decisão foi favorável a esse segurado. Os cálculos que serão feitos com relação a essa negligência do INSS lá atrás, vai contar, quando se for fazer os cálculos, do que é devido para esse segurado. Não é a partir da data que ele entrou com o processo, é a partir da negativa que ele teve lá no INSS. E isso gera um montante de dinheiro. E esse dinheiro ele é pago de 2 maneiras, tá? Ele é pago através de requisições de pequeno valor, que são RPVs, que você já deve ter ouvido falar bastante. Eu tenho certeza que quem é segurado do INSS já sabe de cor e salteado o que quer dizer RPVs, né? Requisição de pequeno valor. Mas ela tem um limite, tá? De 60 salários mínimos. Acima de 60 salários mínimos vai ser pago em precatório. A diferença é que as RPVs, em máximo 60 dias, às vezes antes, você já consegue receber da justiça. Basta você comparecer, depois que você receber a carta da justiça, indicando o banco que está depositado, que pode ser o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica, a conta, os valores e a data que está liberado, você comparece com um documento oficial, você consegue movimentar esse dinheiro, tá? O que acontece nesse caso? Para quem recebeu tutela antecipada, vai ser descontada essa tutela desses atrasados. Agora, para piorar a situação, vamos colocar, a decisão foi favorável, você conseguiu o direito ao benefício e atrasados. O que acontece? O INSS tem 45 dias a partir da comunicação da Justiça para implantação do benefício e fazer o pagamento. Agora, esses atrasados, o INSS ele pode recorrer, existe essa possibilidade. Ele recorre, ele vai para uma primeira instância recursal e esse processo de atrasados pode demorar ainda mais 3 anos para arrolar para você conseguir receber esse dinheiro. O INSS sabe que vai ter que pagar esse processo, mas parece que é por birra, ou por marra, ou para ganhar tempo, ele faz isso, ele recorre para dar essa canseira no segurado. Se você quer saber a situação que está esse processo, se você tem direito, se você vai receber ou não, basta você fazer uma consulta no Tribunal Regional Federal, aonde está tramitando o seu processo. Você consegue fazer uma consulta, tá? Nos casos aí de processos dentro da junta de recursos no INSS, você preencher um requerimento e você também quer consultar o andamento desse requerimento que está em análise, você pode fazer isso através do portal Meu INSS, que nós já falamos aqui que é super importante para todo segurado. Porque praticamente tudo que você antes fazia somente nas agências do INSS, hoje você consegue fazer da sala da sua casa com muita rapidez, sem perder tempo. Então nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico como você fazer
a instalação desse portal, fazer o login e a senha e começar a utilizar. Bom, agora esses dias nós tivemos, para vocês terem uma ideia, o Conselho de Justiça Federal, ele liberou aí cerca de 1 bilhão e 200 milhões para ser pagos para segurados do INSS. Ações que tiveram aí o trânsito julgado, quer dizer, não tem mais como o INSS recorrer, não existe mais recurso, o INSS vai ter que começar a pagar esses atrasados. Agora, em fevereiro, nós estamos em fevereiro, vai começar a receber. Existe uma lista que você pode consultar, como eu falei, dentro do próprio tribunal, tá? Por nota, o Conselho de Justiça Federal informou que cerca de 60 mil segurados que tiveram o processo nessa condição estão próximos agora já de receber esse dinheiro atrasado. Lembrando que foram autuados até dezembro de 2022 como referência, tá? Vocês viram aquele revisão de toda a vida. O INSS não é de hoje, tá? Que somente os segurados, somente o trabalhador, somente o contribuinte, ele perde. Entra governo, sai governo, muda-se as leis, mas nunca é favorável aos segurados. Só que chega uma hora, por exemplo, como esse segurado, esses diversos que ainda estão na justiça, aguardando uma decisão, ou esses que ganharam as ações e agora vão receber esses atrasados, aí a pessoa fala, mas vai receber uma bela de uma bolada de dinheiro. Agora, você sabe o quanto custou para esse segurado durante todo esse processo, durante todos esses anos? Muitas vezes as dificuldades que passou dentro de casa, com a sua família, não tendo um dinheiro para pagar a conta, teve que se humilhar pedindo as coisas para os outros. É muito bom nós termos pessoas que nós podemos contar, né, pessoal? Amigos, família. É muito legal, nós sabemos disso, mas essas pessoas também não podem arcar com as nossas despesas por um período tão longo. Por quê? Porque elas também têm a vida e as despesas delas mesmas para pagar. Então, é uma situação muito difícil, muito humilhante, mas é uma boa notícia, tá? Você que está com processo na justiça, faça o acompanhamento. Você tem um advogado? Peça sempre para o advogado lhe informar tudo o que está acontecendo. Tem muita gente que me faz perguntas aqui com relação ao processo. Primeiro, fica difícil eu responder. Por quê? Porque eu não tenho acesso aos autos. Eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho o processo em mãos, eu não sei o que o juiz fez, eu não sei o que o seu advogado fez. É mais fácil, em vez de você fazer a pergunta para mim, você consultar o seu advogado. O seu advogado vai elucidar para você. Por quê? Porque ele tem acesso aos autos. Então ele vai saber direitinho explicar para você tudo o que está acontecendo. Se não tiver outra alternativa e eu puder ajudar aqui com comentários, fique à vontade, tá? No site lá do Tribunal Regional Federal, como nós falamos, você procura também pela sigla RPVs, que você vai encontrar, tá? E aí você já vai saber se você está na lista ou não para receber. Essa é uma boa notícia, né, pessoal? Nós gostamos sempre de trazer boa notícia. Agora também nos deixa revoltado essa situação toda que acontece. Nós temos aí beneficiários do INSS, segurados que sofreram um acidente e estão aí com pedidos de auxílio-doença, parados há tanto tempo, pensão por morte, auxílio maternidade, tudo parado, auxílio-acidente, aguardando aí decisão de análise que nunca chega. Nós já falamos que você pode, dentro do INSS, informar na ouvidoria do INSS, fazendo uma reclamação, porque isso força com que eles façam uma avaliação do que está acontecendo, do que pode ser feito. Se você não puder comparecer na agência do INSS, faça isso através do telefone 135, tá? Mas não deixe de reclamar, não deixe de exigir sempre os seus direitos. Com relação aos atrasados, eu espero que você que esteja me assistindo seja um desses que vai receber esse dinheiro, que faça bom uso. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez aqui no canal, todos os nossos conteúdos estão liberados para você assistir gratuitamente, não paga nada. São conteúdos que já ajudaram muita gente, eu tenho certeza que vão ajudar você também. Fique à vontade. Gostou do nosso trabalho? Dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber em primeira mão nossos novos conteúdos. Pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de dias, semanas, meses que você está sofrendo e não encontra uma saída. E nós vamos mostrar aqui para você um caminho. Então você não perde nada, você só tem a ganhar. Meu amigo, minha amiga que estão sempre comigo, me incentivando, ajudando aqui no canal, muitos desde o início. Meu muito obrigado como sempre, que Deus abençoe sua casa,
sua família com paz, com amor, prosperidade, muita saúde e muita força para nós continuarmos superando todos os obstáculos e caminhando sempre em frente com muita dignidade. Eu deixo aqui um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.